E outro também ligado ao terremoto, que é, mete o bairro de Campo de Ourique. Não sei, esse nunca ouvi, creio. Resvés. Resvés Campo de Ourique. Ah, sim. isso sim, Revés Campo de Ourique. Sim. Mas não sei o que é que isso significava. Resvés Campo de Ourique passou a arrasar com o outro carro. Sim, algumas vezes vai Resvés Campo de Ourique. Desculpa. Bom dia, que passem bem. Sim. Tenho razão. Histórias de Lisboa, um podcast de Miguel Franco de Andrade. Quentes e boas, quentes, tão quentinhas. 269 anos depois, o dia em que Lisboa tremeu foi submergida por ondas do Tejo e ardeu durante vários dias e várias noites, perdura, ainda que difusa, na memória coletiva dos lisboetas. E já agora dos portugueses, dos europeus e mais além, uma vez que o terremoto de 1755 foi tão ou mais destrutivo para uma parte significativa do sul do país, da Andaluzia espanhola e do norte de Marrocos. Há até um relato de uma onda destrutiva que galgou praias e campos do outro lado do Atlântico, nas costas da Bahia, Pernambuco e Paraíba. Em Lisboa, desde a manhã, a terra tremeu numa série de sismos e réplicas. Uma onda gigante varreu a zona ribeirinha e, de forma trágica, as águas do Tejo colheram as vidas dos sobreviventes assustados que procuravam o espaço aberto do Terreiro do Paço como refúgio das derrocadas da Baixa Lisboeta. Ainda hoje não se sabe o número certo de mortos e só se consegue estimar a magnitude do sismo. Caio, Carmo e a Trindade, Resvés, Campo de Ourique ou em dias de calor abafado, estar tempo de terremoto são expressões que persistem na linguagem corrente. E quando a memória parece falhar, a Terra encarrega-se de enviar pequenos lembretes, como o sismo de magnitude 5,3 na escala de Richter do passado dia 26 de agosto. Nas histórias de Lisboa de hoje, vamos falar do grande terremoto. Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais. Connosco temos Walter Roça, arquiteto, historiador de arte. Bem-vindo. Vamos falar deste momento quase fundador de uma certa Lisboa e destruidor de uma outra. O grande terremoto, nesta altura em que se assinala um aniversário. Primeiro que tudo, esclarecer os ditados que o povo de Lisboa ainda tem na memória sobre o terremoto. O Caio, Carmo e a Trindade, o Está Tempo de Terremoto e o Resvés, Campo de Ourique. O que é que isto lhe suscita? Eu acho que não me suscita mais do que aquilo que é óbvio, que a maior parte das pessoas saberão, mas, portanto, o Caio, Carmo e a Trindade é que, de facto, caíram os dois grandes conventos do Chiado. Teve São Francisco, que não está aí também, mas caiu o Carmo, caiu a Trindade. O Carmo não caiu todo, ainda ficou alguma coisa até hoje. O Resvés, Campo de Ourique tem um pouco mais fugidio. Eu diria que há interpretações diversas, até relativas à Batalha de Ourique, e portanto aí não seria o caso de Lisboa. Mas Campo de Ourique é um espaço que ficou sempre numa periferia de Lisboa, tangente a uma linha fundamental de fortificação, tangente à Ribeira de Alcântara,
e eu acho que esse tangente tem a ver com o Revés Campo de Ourique. E talvez, com o terremoto, a entrada do maremoto pelo Val de Alcântara, tangente a Campo de Ourique, tenha forçado essa expressão. É uma hipótese, eu acho interessante, esta ideia de um maremoto que tem ondas de 5, 6 metros de altura, entrando pelo Val, tangente portanto, Revés Campo de Ourique. É também lembrar que Campo de Ourique ainda não existia tal como nós conhecemos, não? Ou a urbanização é do século XIX, XX. Campo de Ourique esteve à espera do Palácio Real, que depois do terremoto e com o processo, a ideia era mudar o palácio, já era uma ideia do reinado anterior. O programa não é sobre isso, eu aqui perdia-me, mas basicamente era um espaço de espera para o Palácio Real, tanto que ficou expectável até que, no século XIX, já ninguém pensou mais no palácio e o terreno foi liberto e foi urbanizado como hoje o conhecemos. Falámos aqui também do tempo de terremoto. Não sei se isto lhe diz alguma coisa. Imenso. A mim remete-me um bocadinho para o verão de São Martinho, que é mais ou menos nesta altura de novembro. O verão de São Martinho, eu não tenho o ar abafado, ou pelo menos a sensação de abafo, que é a ideia do tempo de terremoto. No dia 1 de novembro de 55, estariam uns 17, 18 graus às 9 da manhã. E portanto o ar estava pesado, não é? Algo se passava de estranho. Uma das coisas interessantes, por exemplo, é que já tinha sido anunciado um atraso na maré de 2 horas. Portanto, há um conjunto de sinais, eu diria, astrológicos, geológicos, o que nós quisermos, que criam uma certa densidade. Eu acho que o verão de São Martinho não é bom tempo, é sol, mas não é denso. Sim, nublado, não é? Geralmente é associado a um tempo opressivo, de alguma forma. Então, já falámos aqui de alguns elementos que compõem este momento destruidor. Ao abalo, ao maremoto, ao incêndio. Como é que isto tudo aconteceu? Acho que há uma série de mitos relativamente a estes temas. Falou das 9 da manhã, foi por volta dessa hora. Bom, há de facto mitos, nós temos uma quantidade grande de descrições e documentação sobre o assunto e estudos, mas continuam a existir. Agora, quando foram os 250 anos, mais uma vez, uma série de... E estou a falar a nível internacional, não apenas em Portugal, surgiram estudos procurando afinar um pouco o conhecimento que há sobre isso. Eu acho que é mais seguro dizer que costuma-se dizer às 9h40, eu acho que é demasiado preciso, e portanto o que se sente, e isso é um dado fundamental, é um ruído intensíssimo e vindo das entranhas da Terra, como então se dizia, que durou algum tempo antes de acontecer alguma coisa. Depois há um abalo, ou melhor, 2 abalos, um vertical, outro horizontal, num primeiro momento terão durado cerca de 1,5 minutos, há um intervalo de 1 minuto, depois há um terceiro abalo muito, muito violento, mais prolongado, 2,5 minutos, e finalmente, neste primeiro, diria, o conjunto de abalos terá durado 7 a 9 minutos, com os intervalos pelo meio, outras coisas, um terceiro bastante violento. E portanto estas descrições, isto que eu estou a dizer, é tirado de um estudo, para mim é o estudo fundamental do Francisco Luís Pereira de Sousa, que é um conjunto, que é um homem que estuda os efeitos do terremoto e as próprias as questões demográficas, o estudo demográfico. E portanto é considerado o estudo mais fiável, detalhado, cruzando as fontes todas, etc. Como se não bastasse, passadas por volta das 11 da manhã, portanto 1 hora e pouco depois de tudo isto, há um outro enorme abalo, e durante este período de tempo o ruído não cessou. Portanto, foi mudando de intensidade, mas por volta das 11 horas volta, e portanto há uma espécie, é como se houvesse uma confirmação do primeiro desastre. Mas é preciso ter a noção, e isso é aquilo que normalmente se ignora, que na primeira semana houve 28 réplicas, e que nos 6 meses seguintes 250, e que durante um ano houve 500 abalos. Portanto foi de facto um terremoto com uma duração, digamos assim, portanto o ajuste tectónico, etc., aquilo que nós hoje sabemos e que se começou a estudar na altura, é que este terremoto, talvez como a maior parte deles, não é um momento, não é um episódio, é um processo. Eu acho que esta ideia é uma ideia importante que nós guardamos, que incluiu depois
aparentemente com um desfazamento, e aí a discussão é muito grande, mas entre a meia hora, há quem diga 1 hora, os maremotos, que tem a ver precisamente com, digamos, o flagrar do processo no epicentro, algures no Atlântico, e depois é o tempo que as ondas de choque, neste caso marítimas, levaram a chegar a Lisboa. Portanto, dois grandes episódios de maremoto, sendo cada um deles com 2 ou 3 esvaziamento do rio e o fluxo de água, e portanto esta repetição. Vamos olhar com mais detalhe esse momento. Então, há estes primeiros abalos muito violentos, portanto, certamente já com ruína de edificado, não é? Sim, claro. Com pessoas dentro dos escombros e, portanto, muito sofrimento, muito alarido na cidade, pó. As pessoas deixaram de ver a luz do sol, não é? Portanto, é um momento muito dramático, sem meios de socorro na altura, não é? Portanto, não há bombeiros. Quer dizer, talvez se calhar há bombeiros já, mas... Não há. Sim, portanto, há um momento de grande caos e de grande dramatismo, não é? Exato. Nesse momento, e depois com a repetição, passado 1 hora e pouco, as coisas acentuam-se. E obviamente que há descrições de abertura de fendas por onde se sumiram pessoas e bens, com o seu encerramento. De facto é um processo muito violento, é um terremoto que tem uma expressão, quer na vertical, digamos, as ondas são quer na vertical, quer na horizontal, e portanto com todas as componentes. Aquilo que eu conheço, o que eu limpo sobre isto, é que é de facto considerado talvez o terremoto mais violento que a ciência registrou. Do qual há uma descrição suficiente, terá sido o mais violento, e com impacto, por exemplo, o maremoto chegou, obviamente com pequenas vagas, não com o que aconteceu aqui, mas chegou à América, não é? Portanto, ao Brasil, às Antilhas. Há registro de mortos no Pernambuco e na Bahia. Exato. E o terremoto em si, como abala toda a bacia, todo o Mediterrâneo. Marrocos sofre imenso. É evidente que Lisboa, como uma grande cidade dentro desta geografia, acaba por dar o nome ao terremoto, mas o terremoto é devastador para o norte da África e por exemplo, no Algarve, sim, em Cádiz. Na Andaluzia, sim. Mas então, passado o tempo que o Walter já tinha referido, depois deste sismo destruidor, vem em várias ondas. Vem em várias ondas, isto é preciso, eu acho que a imagem do tsunami que nós temos na maior parte das vezes é uma imagem insuficiente. Porquê? Porque não vem uma onda. A primeira coisa que acontece é como se o mar sugasse. Um refluxo. Sugasse e vê-se o fundo do rio, e depois vem então uma onda. E, portanto, vê-se o fundo do rio. Vê-se o fundo do rio. Portanto, a descrição é: o rio fica completamente sem água, não é? E depois vem então uma onda que se estima que terá tido uma expressão na ordem dos 5 metros acima do nível normal da maré. Portanto, nós temos que imaginar o que é o vazio, são 5 mais 5, 10, 15, 20 metros, depende da profundidade do rio, não é? E isto acontece 2, 3 vezes, e passado 1 hora e pouco, acontece novamente. E portanto invade a baixa. A água tem uma força destruidora considerável, como toda a gente sabe, e portanto soma-se, e de arrastamento, não é? Arrastamento de pessoas, de bens, etc. Portanto, há aqui um impacto brutal, e isso é bem retratado. Há uma descrição até de a população com medo de mais derrocadas se ter reunido no Terreiro do Paço, e isso acabou por ser fatal. A famosa descrição do Cais de Pedra, que era a marginal que tinha sido construída há pouco tempo, em pedra, que era um projeto que era de construir precisamente do Terreiro do Paço até Belém, tinha-se começado a fazer em toda esta zona aqui em frente a Lisboa, e desapareceu o Cais de Pedra. Até há esse mito para onde foram as pedras, etc. Depois parece que estão lá no fundo do rio, obviamente, mas como se a terra tivesse tragado o próprio cais e as pessoas que se tinham refugiado ali na esperança de poder embarcar e fugir da cidade. E de estar fora do alcance dos prédios em ruína. Há ainda uma terceira dimensão de destruição do terremoto, que é os incêndios. Os incêndios é digamos, o remate, não é? Porque obviamente que toda esta movimentação, nós temos que considerar a Terra, neste caso, como um elemento de grande plasticidade, não é? E que há vários focos de incêndio. E a cidade acaba por estar a arder cerca de 5, 6 dias.
num perímetro considerável. Digamos que depois o plano que vai ser gizado e publicado depois definitivamente em 58 digamos, cobre mais ou menos o perímetro do incêndio. Aqui é interessante ver que há zonas, depois dentro da malha urbana da cidade, umas sofrem mais, outras sofrem menos. Por exemplo, a zona do Castelo sofre menos com o terremoto, depois acaba por sofrer menos com o incêndio, não é? E portanto há patamares na cidade que sofrem menos. Um outro aspecto interessante, é uma coisa que o Luís Pereira de Sousa acentua, é precisamente que provavelmente as ondas de choque horizontais teriam sentido sudeste-noroeste, isto porque as ruas que tinham esse alinhamento foram as que sofreram menos. Isto é, portanto, os edifícios auxiliam-se melhor, mas isto agora já são por nós técnicos, mas de qualquer maneira acho que é interessante. Não, e faz sentido, até porque o epicentro seria a sudoeste, não é? Ao largo do Cabo de São Vicente. Ainda falando do incêndio, sempre se associou muito por ser dia de Todos os Santos, não é? Dia 1 de novembro de 1755, as igrejas estariam particularmente iluminadas com velas, mas enfim, o fogo, a iluminação em todo o local, nesta altura antes da invenção, digamos, ou da popularização da eletricidade, era feita com velas, com fogo. Imensos dados. Uma das coisas que estaria a trabalhar a 100% seriam os fornos da cidade. Cozer pão fresco para, obviamente, o almoço, não é? O almoço de um dia de festa. Portanto, aconteceria. As igrejas, a esta hora, há quem diga que se tivesse sido 1 ou 2 horas mais tarde, o número de vítimas teria sido muitíssimo superior. Não deixa de ser interessante que é uma espécie há uma escolha classista, porque era essencialmente classe média baixa, povo que estava nas igrejas, os nobres não iam assistir aos atos, assistiam em casa, claro, não é? Seus oratórios privados, aliás, e a própria família real. Está em Belém, não lhes acontece nada, tirando o susto. Portanto, há aqui uma escala diferente numa primeira missa das 9 da manhã, digamos assim, que apanha algumas pessoas dentro das igrejas. Há descrições desse momento, do momento das pessoas, da população nas igrejas? Há imensas descrições. Há os relatos, há 3, 4 obras fundamentais que descrevem isto de portugueses, não é? Até há um português que escreve uma coisa extraordinária que se chama História Universal dos Terremotos. Portanto, faz uma espécie, obviamente focando no caso de Lisboa. São obras publicadas 3 anos depois. Há uma logo a seguir, no ano seguinte, que é a história da ruína da cidade de Lisboa, mas depois já há muitos relatos, por exemplo, os viajantes, os estrangeiros, a comunidade britânica, há uma obra publicada precisamente com essa coletânea, e depois toda a gente relatou o que podia, cartas enviadas para familiares. A comunidade britânica era a comunidade mais importante em Lisboa na altura. E portanto há inúmeras fontes e estes estudos que eu tenho vindo a citar utilizam essas fontes de forma com os critérios que cada um entende, não é? Inúmeras fontes que surgiram, inúmeras fontes que se perderam do período anterior ao terremoto, porque foi destruidor, fontes, obras de arte. A biblioteca do Paço, desde logo, não é? Desaparece completamente. O terreiro do Paço é o Palácio Real, que era no... O conteúdo, o recheio do Palácio Real perdeu-se, o edifício... O Palácio tinha uma biblioteca riquíssima. Tinha uma biblioteca riquíssima, tinha coleções de arte riquíssimas. Dom João V tinha precisamente feito um investimento enorme durante um longo reinado à procura de emular Roma. Isso é uma outra história muito interessante. Mas, por exemplo, coleções de arte, coleções de pintura, estamos a falar de escultura e estamos a falar muito até de álbuns de representação do que se passava no estrangeiro, não é? Portanto, toda essa biblioteca se perde. Curiosamente, o arquivo estava na Torre do Tombo, na verdadeira, na autêntica. No Castelo de São Jorge. No Castelo de São Jorge. Esse salvou-se porque estava precisamente no Castelo de São Jorge, uma zona menos afetada, e nós até sabemos que tinha 2 guardiões. Um é o homem que escreve a História Universal dos Terremotos, era guardião da Torre do Tombo, e o Manuel da Maia, que é um engenheiro, depois vai ser essencial para a estratega da reconstrução, que são responsáveis pelo arquivo da Torre do Tombo e que preservam o arquivo. Eles literalmente ficam a guardar o arquivo, o arquivo, não é? Sim. Contra pilhagens, contra o incêndio. Manuel da Maia, aliás, torna claro que deixou arder a sua biblioteca, que depois fez falta para o trabalho que tinha a fazer, porque esteve a guardar o arquivo. É uma história notável, de facto. Falámos da família real, de facto,
por circunstâncias também de ser um dia de festa, festivo, não é? Religioso, estava no Palácio de Belém, não é? Sim. Na altura Belém era fora da cidade, portanto estava na Quinta de Belém, mas o desastre não deixou de ter um grande impacto na própria forma de estar do rei, de Dom José I. Bom, diz que o rei não voltou a Lisboa. Eu não sei se é verdade, mas a verdade é que ele não terá vindo, também não teria grandes razões para isso, não é? Dentro da lógica de funcionamento daquelas monarquias na altura. Tem um efeito imediato que é a opção da construção do Palácio da Ajuda, numa versão, a famosa barraca. Mas há aqui uma coisa que é muito importante dizer: a famosa barraca, as descrições dos estrangeiros, não dos portugueses, em relação às barracas que a nobreza foi construir rapidamente para se instalar, são extraordinárias, porque mostram como as barracas eram de uma opulência. Há, aliás, quem escreva, não me estou a lembrar agora quem, mas existe, que viviam como melhor do que antes. Portanto, há aqui uma espécie de reação quase que nervosa de superação das dificuldades e de uma grande ostentação. E, portanto, estas barracas não eram barracas no sentido que nós lhes atribuímos hoje, eram apenas barracas por serem de madeira, eu diria. Eu tenho aqui um número que é 9.000 barracas foram construídas ao longo de meses. Sim, sim. Porque a habitação ficou gravemente comprometida. Porque foi proibida. Porque foi proibido, uma das medidas imediatas, o que exprime uma ideia muito clara de que se ia aproveitar o processo para renovar a cidade, que era uma coisa que se pretendia há algum tempo. Aliás, há uma expressão muito interessante que surge num folheto que o Gustavo Matos Sequeira, quando faz a exposição em 55, que é uma expressão que eu uso muito como urbanista, que é: não poderia ter sucedido a Lisboa a desgraça mais feliz. Eu acho que isto é um pouco a expressão de fazer da fraqueza força. Isto é, de facto, é um desastre, mas agora vamos tirar partido disto. Estamos a falar de uma cidade também antes do terremoto, que era uma cidade que também tinha muitos problemas do ponto de vista urbanístico. Era uma cidade que tinha crescido normalmente até ao século XVI, depois explode com o processo dos descobrimentos, com falta de planeamento, apesar de esforços redobrados desde Dom Manuel, Filipe II. De modernização. Mas que era muito difícil. Mas se nós formos ver as cidades desta época, as grandes capitais europeias, Paris, que aparece imenso nos filmes, também não era propriamente um sítio maravilhoso que é hoje, não é? Sim. Portanto, há um processo de transformação. O que acontece em Lisboa é que embora o processo de transformação acontece antes da cronologia habitual dos processos de transformação das capitais europeias, mercê do terremoto. O terremoto proporcionou precisamente a oportunidade de se fazer essa transformação. Já vamos falar disso, que é um capítulo muito importante, mas antes temos de falar, obviamente, da emergência de um personagem que vai passar a ser uma pessoa, não é uma personagem, uma pessoa que vai ser essencial. Nesta altura ele ainda não era o Marquês de Pombal, Sebastião Carvalho Melo, mas ele era apenas um dos ministros, como se pode dizer agora, secretários do reino, não é? Como é que se deu este processo do protagonismo? Bom, o Sebastião José de Carvalho Melo era uma pessoa com uma experiência grande na diplomacia e que tinha obviamente qualidades pessoais de liderança que nesta altura vingaram, mas há uma equipa que começa a trabalhar logo, que eu diria que teria responsabilidades mais próximas deste processo do que ele mesmo, não é? O Duque de Lafões, que tinha um cargo equivalente ao que nós hoje diríamos de Ministro da Justiça, à Administração Interna, era o regedor das Justiças, e o Marquês de Alegrete, que era o Presidente do Senado da Câmara. E, portanto, estes dois personagens, muito curiosamente, respondem aos cargos que têm, e respondem bem, têm um desempenho interessante. O futuro Marquês de Pombal é apenas, entre aspas, Secretário de Estado dos Negócios do Reino, portanto, estrangeiro e da Guerra, mas dentro deste jogo afirma-se, e é a grande oportunidade dele ele tem um projeto político que acaba por ir desenhando neste processo e vai, ao longo deste processo, anulando todas as outras figuras ao ponto de nós termos que escavar um pouco na documentação para percebermos que há muita gente a fazer trabalho altamente meritório neste processo, mas que acabam escondidos por trás da figura do Pombal, que é de facto um grande estadista a nível a tal ponto que uma frase atribuída ao Marquês de Pombal, ao futuro Marquês de Pombal,
cuidar dos vivos, enterrar os mortos, provavelmente nem foi emitida por ele. Parece que a frase não é dele, põe-se a hipótese, eu acho que aí é tudo um campo de especulação, põe-se a hipótese ter sido o Duque de Lafões, eu acho que é uma expressão, eu diria até que é uma expressão que foi mais para achincalhar a memória do Dom José, que também não merece, porque a frase é dita, o que é que eu hei de fazer, e a expressão sai. Portanto, eu acho que isso sai dentro daquelas retóricas gongóricas do século XVIII e, portanto, é interessante, mas não vale a pena tomá-la como uma realidade. No entanto, foram tomadas uma série de medidas tão cedo quanto nos dias seguintes, inclusivamente creio que no próprio dia. Eu isso acho que é um mérito que nós temos de atribuir a este processo, que é... estabilização imediata de uma situação dramática. Com o terremoto, nós temos... primeiro a assunção de que a nível internacional isto é muito interessante porque nós temos gente como o Voltaire, como o Kant, etc., que pela primeira vez é encarado uma catástrofe deste tipo não como um castigo divino, mas como um fenómeno natural. E, portanto, isto leva ao surgimento da sismologia. Hoje em dia, qualquer especialista considera que o início da sismologia, pelo menos moderna e com caráter científico, começa com... Desde logo o conceito de risco também, que vem associado, portanto também surge aqui, e aquilo a que nós hoje chamamos de proteção civil. E portanto aquilo que me está a perguntar é espantoso o número de medidas que são tomadas, algumas fazem-nos sorrir um pouco hoje, mas era a sociedade da época, e há uma lista, há um livro publicado por um pseudónimo chamado Amador Patrício de Lisboa. Eu peço às pessoas que pensem bem no significado da frase, do nome, não é uma frase, não é um nome, mas que chegou a estar atribuído ao Marquês de Pombal, mas parece que é de um outro personagem, um homem que tem um pseudónimo por si próprio, também interessante, que é Cândido, o Cândido Lusitano. Muito interessante. Que faz uma compilação, e portanto esse livro chama-se Memória das providências que se deram no terremoto, e que são... 14 providências. Agora, elencá-las perderíamos muito tempo e, portanto, vem desde logo a questão de curar dos feridos, etc. Pormenores como seja, por exemplo, recolher as religiosas que vagueavam dispersas e dar-lhes a possível clausura, ficaram fora dos conventos. Foi uma imagem que impressionou muitas pessoas nos relatos, ver as freiras desazadas pela cidade, não é? Sem dignidade. Sem terem casa, sem ter dignidade. Mas outras medidas muito, por exemplo... fixar os preços, é uma coisa, desde logo, estamos a falar dos bens de consumo, estamos a falar da propriedade, os preços foram fixados com os valores que tinham antes do terremoto, precisamente para impedir a especulação. Uma medida revolucionária. Trazer exército para tomar conta, medidas ao nível da prisão e castigo imediato de saqueadores, e, portanto, aquilo que nós hoje poderemos chamar medidas correntes, mas que surgem de uma forma sistemática. Enterramentos em vala comum para evitar as pestes. Também ao largo, não é? Portanto, no mar. Vários incêndios controlados para resolver problemas de pestilência, não é? Portanto, é de facto um período muito interessante ver a capacidade de reação, porque a cidade entrou, eu diria, isto agora que eu vou dizer é um normal, muito entre aspas, mas retomou alguma normalidade com as tais barracas exuberantes num período muito curto de tempo. Isso é uma coisa que nós não temos a noção, e depois ficou em reconstrução 2 séculos. Pois. Aliás, falando em barracas, há também os abarracamentos, que foram os destacamentos até militares e de pessoas que vieram ajudar de fora. Não, houve uma série de guarnições de militares que vieram de vários pontos do reino ocupar e guardar a cidade. E que ainda hoje algumas delas estão perpetuadas na toponímia da cidade. Valdo-Pereiro, por exemplo. Pronto, Valdo-Pereiro. Ou o abarracamento, travessa do abarracamento de Peniche, perto do Príncipe Real, é uma travessa ali paralela, porque foi de facto um momento, estou-me a lembrar também de outro momento de disrupção grande, até um bocadinho imagético, que é as próprias cadeias, a cadeia do Limoeiro e do Tronco, entraram em ruína e os prisioneiros saíram. Estamos a falar de disrupção total da ordem. Exato. E que foi necessário repor com uma série de medidas. E há também aqui um aspecto interessante, que é a ajuda internacional, que hoje também é um tema, não é?
mas alguma ajuda é aceite, outra é recusada. Isso é muito interessante. Portanto, há uma escolha, mas o envio de alimentos, materiais de construção, dinheiro, técnicos, há ofertas de projeto que são declinadas, dizendo nós temos gente cá com capacidade para os fazer. Portanto, mas tudo aquilo que hoje acontece numa catástrofe do género, na altura aparece pela primeira vez, obviamente com a mitigação que é necessário nós introduzirmos nisso, mas eu diria risco, sismologia e proteção civil. Eu diria que o início da proteção civil em Portugal dá-se precisamente com o terremoto. E depois há uma dimensão que já aflorámos aqui quando falámos do Cândido, do nome sim. Associado àquele pseudónimo curioso que referiu, que é, e que também tem a ver com a ligação com o exterior, que é a inscrição do desastre de Lisboa nos movimentos filosóficos e nas correntes filosóficas da época. Eu dizem os especialistas, por exemplo, que o pensamento do Kant ganha a expressão, digamos, que o tornou mais conhecido precisamente quando ele escreve os 3 ensaios escreve muito rapidamente em finais de 55 e logo em 56 3 textos sobre a questão de Lisboa. Temos o debate nós estamos em pleno iluminismo e portanto a ideia, mais a questão do despotismo e a ideia de que está tudo bem, não é? Que vem dos pensadores como Leibniz, etc. E depois já é toda essa discussão que o Voltaire introduz. E lá vemos nós um dos grandes episódios do Cândido, ou o otimismo do Voltaire, é precisamente a chegada do Pangloss e do Cândido. O Cândido quer dizer precisamente o ingênuo, não é? A Lisboa, e está tudo bem, não é? Portanto, no fundo ele satiriza essa ideia de que está tudo bem, de que a providência e de que está tudo organizado para sermos todos felizes, etc. Portanto, essa ideia que o absolutismo tinha construído e que começa a ser desconstruída pelos iluministas e que vai levar depois a todo o processo revolucionário, ao liberalismo, etc. Sim, e inclusivamente também todas as consequências que têm religiosas. O Padre Malagrida, enfim, é uma personagem muito importante. Não podemos deixar de falar do Padre Malagrida. O Padre Malagrida já era uma pessoa importante antes e é alguém que acaba por dizer, por vir confirmar a tese de que se tratava de um castigo, coisa que foi rapidamente reprimida. Era um padre italiano que vivia em Lisboa, tinha sido jesuíta, tinha sido muito importante na corte de Dom João V, era confessor de muitas das damas e andou por Lisboa, consta, não é? A atribuir às causas do terremoto uma causa divina devido ao comportamento dos cidadãos. E da nova corte, que não alinhava digamos, não era tão pia como a anterior, etc. E portanto foi reprimido, diria, de forma imprópria para os padrões de hoje, pelo menos. Sim. Não podemos deixar de falar da reconstrução, é outro fator importantíssimo neste texto. O Walter já referiu aqui uma construção não só extremamente inovadora, por muitas razões, mas que se arrastou durante... por exemplo, só para dar aqui um exemplo, o Arco da Rua Augusta foi completado em 1875. Olha, eu costumo dizer que enquanto eu andava na Escola de Belas Artes aqui, ainda passava por um espaço vazio, e que era verdade, do terremoto, na Rua do Alecrim, aquele prédio do lado direito da autoria de Cisa Vieira, que eu saiba foi o último buraco do terremoto. Aliás, encostado à Muralha Fernandina. E, portanto, encostado à Muralha Fernandina, portanto, é talvez o último buraco do terremoto que é colmatado. Rua do Alecrim, mesmo cá em baixo, a sul, tem um edifício do Cisa Portanto, eu diria Vieira. que há 20 anos atrás acabou a reconstrução. É evidente que isto é um exagero, mas dá uma imagem interessante. O processo é muito complexo e aquilo que muda, há uma mudança, há um livro muito interessante, um texto muito interessante de Manuel Subtil, que diz precisamente a revolução social, o terremoto político é o nome do porque há de facto, o Marquês acaba por promover, a par com a reforma e com o processo reformista que ele depois vai implementar em todo o Império, uma reforma da própria sociedade, para o bom e para o mau. Eu não estou há aqui vários aspectos, mas que tem a ver precisamente com o estatuto da propriedade, que é uma das coisas que muda radicalmente e coloca muita gente exasperada. Mas sem isso não teria sido possível a reconstrução, a atribuição de lotes, etc., e dinamizar o processo. Agora vai-se arrastar porque nós a seguir vamos ter uma ida de acordo para o Brasil, guerra civil, com os mortos todos que houve, e depois todo o processo da regeneração. Portanto, há um processo muito longo
que Lisboa, a reconstrução de Lisboa acompanhou com as dificuldades, até com uma grande quebra demográfica que a própria Revolução Liberal e a guerra depois arrastaram, não é? Isso já são histórias de outra história, mas enfim, é um tema infinito, o terremoto incontornável. Agradeço ao Walter Rosa ter-nos presenteado e ajudado a entender. Eu agradeço a oportunidade de ter voltado a revisitar isto. Nós é que agradecemos. Enfim, é mais uma história das histórias de Lisboa. Este podcast teve sonoplastia de Salomé Rita, coordenação técnica de Joana Beleza e direção de Ricardo Costa. O genérico é de Nuno Rosa e Maria Antónia Mendes e, se escutarmos com atenção, até conseguimos escutar dentro do genérico um som do terremoto. Não perca mais uma das histórias de Lisboa na próxima semana. Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais.